A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos dar continuidade aqui à nossa 11ª aula de escatologia, teologia básica, aliás, falando das divisões da escatologia. Nós paramos aqui na correntes escatológica. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por estarmos mais uma vez ministrando essa 11ª aula diante da Tua presença. Convidamos o Espírito Santo a nos direcionar, nos acompanhar, nos preparar a terra do nosso coração, nos ensinar a reter o que é de Ti, o que não for de Ti, deletar da nossa mente, para que possamos aprender, crescer espiritualmente, que nada venha tocar e influenciar na nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Divisões da escatologia, correntes escatológicas. Agora que conhecemos as principais classificações da escatologia, é interessante observar as diferentes correntes escatológicas. Pré-milenismo histórico. Defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação literal de Apocalipse, uma interpretação literal de Apocalipse 20. Pré-milenismo dispensacionalista também interpreta de forma literal o capítulo 20 de Apocalipse e defende a segunda vinda de Cristo dividida em duas partes. São elas a primeira, pré-tribulacional, para a igreja, e a pós-tribulacional, para estabelecer o milênio. Somos nós aqui, não se esqueça, dispensacionalista, pré-milenismo. Amilenismo defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e uma interpretação não literal de Apocalipse 20. No amilenismo, o milênio não é visto como um período literal de 1000 anos, e sim espiritual, que já começou na primeira vinda de Cristo. Pós-milenismo defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e também uma interpretação não literal do Apocalipse 20, porém, diferentemente do amilenismo, que define o início do milênio na segunda vinda de Cristo, e o pós-milenismo acredita no milênio como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo, ocasionado pela pregação do Evangelho. Diante disso, podemos então separar os pontos mais discutidos nas diferentes interpretações escatológicas. Segunda vinda de Cristo / arrebatamento. E vendo em que Cristo retornará à terra. Para o pré-milenismo dispensacionalista, será dividido em duas etapas, iniciando com o arrebatamento da secreta igreja, e a palavra arrebatamento não existe originalmente na Bíblia Sagrada. Talvez você vai procurar essa palavra arrebatamento na Bíblia, ela não existe na Bíblia Sagrada, essa palavra arrebatamento, mas foi traduzida de um termo grego para se referir ao encontro repentino da igreja com Cristo nos ares. Tribulação, grande tribulação, um período de tribulação final e intensa que afligirá o mundo. Para quem defende um arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja não passará por esse período. Quem pensa assim também afirma que a grande tribulação durará 7 anos. Essa conclusão é tomada a partir de uma combinação da profecia de 70 semanas de Daniel e um esquema específico de leitura literal do livro do Apocalipse. Já quem defende um arrebatamento pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação e no final será salva pela volta de Cristo. Anticristo. Este ponto estuda as profecias sobre o aparecimento de uma pessoa ou sistema em algumas linhas de interpretação, que exercerá um governo unificado no mundo e agirá em grande oposição a Deus. Saiba mais sobre o
quem é o anticristo. Milênio, período descrito em Apocalipse 20, que fala sobre o reinado dos santos com Cristo. Esse tempo, Satanás está amarrado e será solto apenas no final desse período. Como já foi dito, alguns interpretam o milênio como um período literal após a volta de Cristo. Já outros interpretam como um período simbólico antes da volta de Cristo. No próximo áudio, na 12ª aula, vamos para o tema O Final da Era da Igreja. Até lá, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Boa aula!